Então, vamos começar. Então, ontem a gente falou sobre o gráfico da função, né? Só que é um exemplo de decrescente, certo? Que foi esse gráfico aqui, ó. Y igual a menos x mais 1. Foi o nosso gráfico, até escrevi aqui segunda aula. Como o A era negativo, o gráfico tinha que ser decrescente, certo? E foi o que a gente achou aqui, ó. Um gráfico decrescente. Quando você olha da esquerda para a direita, que é o sentido que a gente escreve, o gráfico está descendo, ok? Aí aqui eu até coloquei os passos para vocês conseguirem fazer o gráfico, né? Primeiro, escolher os valores de x, depois troca os valores de x que você escolheu na função e resolve a conta. O resultado dessa conta é o y. E por último, marcar os pontos no plano e ligar eles. Ok? Foi isso que a gente viu ontem. Hoje, a gente vai para essa parte aqui, ó. Raiz de função e a interseção com o eixo y, ok? Vamos ver a raiz e a interseção com o eixo y. Bom, o que é a raiz de uma função? Vou fazer de cá agora, tá? Então, raiz de uma função. Tá dando para todo mundo enxergar direitinho? O tamanho da letra, assim? Ok. Então, raiz de uma função. Quando eu tenho uma função qualquer, vamos supor que f de x igual 3x menos 2, vamos supor, um outro número aqui, 3x menos 6. Quando eu tenho uma função, a raiz dela é quando o y é zero. O que é a raiz de uma função? Quando você tem um gráfico, aqui, ó, eixo x e eixo y, e você tem lá a sua retinha, a raiz da função é o valor de x que o gráfico corta o eixo x, tá? Seria esse número onde o gráfico corta o eixo x. Para o gráfico cortar o eixo x, o y tem que ser zero, tá? Então, o ponto onde a reta passa em cima do x é quando o y é zero. Então, esse ponto aqui é algum valor de x e zero. Então, o que eu tenho que fazer? No lugar do y lá da função, pôr zero. Ah, professora, mas cadê o y aqui? Né? Cadê o y? Alguém tem uma ideia? O y, gente, é o f de x, tá? F de x é a mesma coisa que y. Então, no lugar de f de x, eu ponho zero, tá? Então, no lugar de f de x, aqui, no lugar aqui do f de x, eu vou pôr zero, porque essa função é a mesma coisa que isso aqui, ó. Y igual 3x menos 6. Então, no lugar de y, eu coloco zero. Então, vai ficar assim, ó. 0 é igual 3x menos 6. E resolva aí agora a equação. Letra de um lado, número do outro. Tá? Então, o que é a raiz de uma função? Então, vou até escrever aqui para vocês, ó. É o lugar onde a reta corta o eixo x, ou seja, onde o y é igual a zero, tá? Então, o que vocês têm que fazer? Quando pedir, determine a raiz da função. Aí, o que você vai fazer? No lugar do f de x, no lugar do y, você vai colocar zero, tá? Vamos fazer, então, aquele exemplo lá, né? Qual a raiz da função f de x igual aquela mesma, 3x menos 6, tá? Qual a
raiz dessa função? O que eu faço mesmo? Como é que eu faço mesmo para descobrir a raiz? E aí, gente? Como é que se faz para descobrir a raiz? Pessoal, fala comigo. Isso mesmo, tá? Então, no lugar de f de x, eu ponho 0. Então, f de x, vou fazer de outra cor, porque como é a resposta, quer dizer que o f de x é 0, tá? Então, vai ficar assim, ó, 0, aqui, ó, f de x tá aqui. Então, 0 é igual a 3x menos 6. 3x menos 6. E agora eu vou resolver. Letra de um lado, número do outro. Como o x já está de cá e já está positivo, eu vou passar o menos 6 para lá, tá bom? Então, o menos 6 vai passar para lá. Vai ficar assim, ó. O 6, que é negativo, passa que jeito? Positivo. Então, vai ficar 6 igual a 3x. Que se eu passasse o 3x, aí ia ficar tudo negativo. Aí eu multiplicaria por menos 1, daria na mesma resposta, tá? É só para ficar mais rápido. O 3 está multiplicando o x. Passa que jeito para o outro lado? Dividindo. Então, vai ficar x é igual a 6 dividido para 3. Quanto que é 6 dividido para 3? 2. Então, x é igual a 2. Ou seja, se o x for 2, o y é 0. A função dá 0, que é a raiz, tá? Então, o que é a raiz? É o valor de x que faz a função ser 0. Então, é o valor de x que faz a função ser 0. É o valor de x que faz a função ser. Deixa eu olhar aqui que eu não lembro. É a da número 3. A da 1 e a da 2 eu já expliquei ontem. A 1 é gráfico. A 2, olha aqui, ó. Sem construir o gráfico, diga se a reta é crescente ou decrescente. O que você tem que olhar? Você tem que olhar para o valor do A. O valor do A aqui, por exemplo, é 3. É positivo ou negativo? Positivo, então é crescente. Entendeu? Se o A é negativo, ela vai ser decrescente. Se o A é positivo, ela vai ser crescente, tá? Você olha para o número que está junto com o x. Se for positivo, você escreve crescente. Se for negativo, você escreve decrescente. A número 1 é para fazer o gráfico e a 3 é qual a raiz das funções. Aí, então, no lugar do f de x, você troca por 0, tá? E resolve a equação. Tudo bem? Então, a aula de hoje é isso. Ah, não, eu fico pensando que é só até 7h50. É até 8 horas. Dá para explicar o próximo, que é bem rapidinho. Então, a raiz é isso, tá? É o valor de x que faz a função ser 0. O próximo aqui, gente, é a interseção com o eixo y. A raiz era a interseção com o eixo x, onde o gráfico corta o eixo x. E agora a gente vai ver a interseção com o eixo y, tá? Se o lugar que corta o eixo x é quando o y é 0, então quando corta o eixo y é quando o x é 0, tá? Então, mas não precisa fazer conta nenhuma nessa. Que? Vamos lá. Escrever aqui, ó. Interseção com o eixo y é onde x igual a 0, ou seja,
o valor de b da função. Por que o valor de b? O valor de b da função. Vamos lá. Então, quando eu tenho aqui meu plano cartesiano, o gráfico vai vir e cortar assim, certo? Onde corta esse eixo y? É onde o x é zero, ou seja, é um zero e um valor de y, certo? Onde corta os eixos, sempre o outro eixo é zero. Se corta o eixo y, quer dizer que o x é zero. Se corta o eixo x, quer dizer que o y é zero. Tá? Então, é onde x é zero. Vamos supor aqui, então, o seguinte. Tenho aqui, ó. F de x é igual a 2x menos 4. Para mim saber aonde corta o eixo y, interseção com o eixo y, eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar o x pelo zero, tá? Troca o x pelo zero. Então, vai ficar o seguinte, ó. F, todo lugar que aparece x eu ponho zero, ó. De zero é igual a 2 vezes 0 menos 4. Quanto que é 2 vezes 0? 2 vezes 0? 0. Então, ficou 0 menos 4. Isso. Quanto que é 0 menos 4? Você não tem nada. Aí tá devendo 4, você ainda fica o quê? 4 negativo. Você ainda fica devendo 4. Você não tem nada para pagar, né? E não fez mais dívida, então você ainda fica com 4. Então, f de 0 com menos 4. Isso. É menos 4. Mas olha lá o seguinte. Olha lá na função, a primeira aqui, ó, a gente começou. Qual que é o valor de a dessa função? O a, lembra, é o que acompanha o x. Qual é o número que está acompanhando o x junto dele? Menos 4. Não, olha aqui, junto com o x aqui, ó. 2. Certo? Então, o a é 2. E o b é o valor sozinho. Qual que é o valor do b? Qual que é o valor sem x? Menos 4, tá? Então, perceba, olha, a interseção com o eixo y foi o mesmo do valor de b. Por quê? Porque quando você coloca o x igual a 0, isso aqui some. Só sobra esse menos 4. Entendeu? Porque se você multiplicar algo por 0, ele vai sumir. Isso aqui, ó, desaparece, sobrando só o menos 4. Então, toda vez que pedir interseção com o eixo y, é só você olhar o valor de b, tá? Então, sempre assim. Aqui, ó, exemplo, vamos lá pro exercício. Número 4 aqui, ó. Qual a interseção com o eixo y em cada uma das funções? Aí, você olha aqui na letra A. Qual é o valor de b na letra A? É o 3 ou é o menos 8? Lembra, o a é o que está junto com o x e o b é o que está sozinho. Qual que é o valor de b dessa função? Menos 8. Então, onde corta o eixo y é no menos 8. Tá? Então, é só olhar o valor de b. Só olhar o b. Tá bom? Certo, gente? Ok. Aí, a 5, eu explico na próxima aula. Ela é bem tranquila, é bem facinha, tá? Eu vou mandar isso aqui que a gente fez hoje lá no grupo também, tá? Eu vou mandar isso aqui tudo que a gente fez. E vou postar o vídeo daqui a pouco, tá bom?